que é descendente de José, falhou. Deus foi na tribo de Judá e levantou Davi. Deus nunca fica sem levantar aqueles que vão restaurar a sua obra. Amém, Deus? Então, depois de mostrar a rebeldia de Israel, o salmista mostra essas duas realidades: o fracasso de Israel em Canaã e a escolha de Davi por Deus para restaurar a casa de Israel. Então, mesmo quando a geração que está aí falha, Deus não falha. Ele vai continuar trabalhando. E se eu falhar, Deus não vai comprometer a obra dele, porque eu que ele chamou, falhei. Ele vai levantar outro para fazer. Então, queridos, eu gostaria de trabalhar com vocês a partir desse verso 40, mostrando que o povo, a despeito das manifestações de Deus, o povo continuou resistindo a Deus. Israel continuou pecando diante do Senhor, mesmo depois de tudo que viu na terra prometida. Eles continuaram pecando em Canaã, pelo deserto, e depois que entrou em Canaã. E o verso 41 diz: tornaram a tentar a Deus, ou seja, eles voltavam a cometer o mesmo pecado. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Eles simplesmente ignoraram a Deus e eles continuaram na sua jornada. Então Deus trata o pecado deles. Você viu que nós lemos aqui que Deus começou a tratar com os pecados dele. Deus nunca ignora os nossos pecados. Deus não tem medo do pecado do seu povo. Deus nunca fica à mercê de um líder, por mais brilhante que ele seja. Davi pecou, Deus mostrou o pecado de Davi. Porque Deus sabe que se ele não escancarar o pecado de quem está trabalhando na sua seara, compromete o ministério. Então Deus expõe o pecado, envergonha aquele que pecou, mas ele restaura a sua obra. Então Deus leva a sério essa coisa de honrar o seu nome. Então aí diz que eles voltaram atrás e tentaram a Deus. Como eles fizeram isso? Eles esqueceram os milagres que eles viram no Egito. Eles abandonaram o Senhor e foram atrás dos Baalins e seguiram esses ídolos que eles conheceram no deserto e entrando em Canaã. E o verso 58 diz: o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Eles não somente adoravam os ídolos, mas eles escancaravam os seus ídolos diante do Deus Todo-Poderoso. O problema continuava sendo o mesmo. O coração deles estava longe do Senhor. Eles falavam com a boca, mas o coração deles estava longe do Senhor. Por isso, a importância de evangelizar crianças e não somente trazer-lhes informação para a mente, mas trabalhar para que elas tenham de fato um encontro pessoal com Jesus. Porque se Jesus morar no coração dessas crianças, será diferente delas terem informações sobre Deus, que elas vão apenas repetir. Mas se Cristo morar no coração dessas crianças, elas vão se tornar servos de Deus. Olha a diferença de Davi, que foi chamado por Deus. Quando o profeta chegou na casa de Jessé e disse: Deus diz que aqui tem alguém que é especial para ele, que ele escolheu. Então Jessé chamou os seus filhos e fez fila. Entrou primeiro Eliabe, alto, guerreiro, boa aparência. Samuel bateu o olho, se impressionou e disse: esse é o ungido do Senhor. A resposta de Deus para Samuel é extraordinária: cuidado, não atentes para a sua aparência. A aparência é um problema, meus irmãos. Por vezes nós olhamos a obra de Deus na perspectiva da aparência. Para Deus não. Ele era alto, tinha porte, era bonito, mas tinha um problema de caráter que os olhos de Samuel não podiam ver. Ele era invejoso,
E um servo de Deus não pode ser invejoso. Não pode. Passam todos os filhos. Samuel diz: o senhor não pode ter errado. Nosso Deus não erra. Ele diz que aqui, você não tem mais filhos, não? Tem Davizinho. O pai não percebia. O profeta manda chamar e entra um guri. Que a gente tem que tomar cuidado, né? Davi não era Davizinho, ele era um adolescentezinho, né? Jovenzinho. Entra o Davi, ruivo, bonito, cheio de carrapicho, fedendo a bote, e chega correndo, mas ninguém achava que era ele. E Deus disse para Samuel: é ele, pode ungir. Glória a Deus. E aí eu fico pensando que Samuel deve ter gostado de dizer assim: o senhor tem certeza? Eu já fiz isso. Uma vez um jovem chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero ir para o seminário. Eu você orei sem ele perceber. Eu falei: Deus, o senhor tem certeza? O senhor quer esse moço no ministério? Ele não tinha pinta, ele não tinha aparência, ele era desengonçado, e até hoje ele era assim. A mão dele é morta. A primeira vez que eu conheci aquele jovem que ele me cumprimentou assim. E eu, pá! Já para uma mão filha. E ele, Manuel Delgado Júnior. Pensa na cabeça. Eu estou longe de chegar onde ele já chegou. E eu que mandei para o seminário. Ele é mestre, ele é doutor em teologia, ele é poeta, ele é escritor, e é um professor que você fica 3, 4 horas quando ele dá aula, e você não descola dele, mas ele continua. Não é aparência. Deus nos ajude a não olhar a aparência, porque Deus não olha, Deus olha o coração. Deus olha o coração. Irmãos, o problema do povo era o coração, estava longe de Deus. E o que Deus fez? Deus destruiu. E sabe por que Deus nos destruiu? Para não nos perder. Porque se Deus não nos corrigir, os nossos erros nos enterram vivos. O pecado vai solapar a nossa autoridade espiritual, vai nos afastar do próprio Deus. Ele nunca ignora os erros e os pecados do seu povo, ele trata o nosso pecado. Queridos, dá uma olhadinha no verso 59. Deus ouviu isso. Por quê? Porque eles haviam provocado a Deus. Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló. Ele abandonou e disse: eu não faço parte disso aí. A tenda de sua morada entre os homens, ele abandonou a casa dele. E a sua glória ele entregou na mão do inimigo. Entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles. Presta atenção. O fogo devorou os jovens deles. O que está devorando os nossos jovens? O fato de não conhecerem a Jesus de Nazaré. E se começar criança é melhor. E as suas donzelas não tiveram canto nupcial, ou seja, não casaram. Se entregaram a outras coisas. Os seus sacerdotes caíram à espada. E as suas viúvas não fizeram lamentações.